Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Por iniciativa da nossa presidente, senhora Cleia Gonçalves, a Sociedade Espírita Ramatiz continuará a veiculação de palestras virtuais através das redes sociais durante o período de suspensão dos tratamentos com o fechamento temporário e obrigatório da casa. Nossa casa está situada na Rua José Higino 176, na Tijuca, e nossa homepage é www.ramatiz.com.br. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like, curtindo nosso vídeo. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Em busca de maior segurança para todos, nossas atividades ainda seguem suspensas. Contamos com os irmãos que puderem ajudar com doações para que possamos manter nosso trabalho espiritual, social e custos de manutenção. Utilize as nossas contas oficiais abaixo e doe qualquer quantia. Fiquem bem e juntos venceremos. Obrigado. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Olá, meu nome é José Luiz. Sou um dos expositores da Sociedade Espírita Ramatiz. Estamos aqui para mais um encontro virtual. Hoje falaremos sobre o tema da palestra de número 14, as consequências dos vícios, alimentação carnívora e vegetarianismo. Este tema é muito importante porque ele impacta de uma maneira ou de outra a todos nós, pois precisamos nos alimentar para a subsistência do corpo e nem sempre o fazemos da melhor forma. Outros de nós ainda somos envolvidos por hábitos que atentam contra a saúde física. Para nossas reflexões de hoje, escolhemos o tema As consequências dos vícios. E encontramos nestas lições, trazidas pelos mentores espirituais, material muito importante para refletirmos sobre os vícios, principalmente para aquelas criaturas que porventura estejam sobre as garras poderosas dos vícios, tanto lícitos ou ilícitos. Este tema se apoia nos livros Fisiologia da Alma, do mentor Ramatiz, e do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles. É muito interessante notar a postura dos mentores ao tratar de temas tão importantes e ao mesmo tempo desafiadores. Não fazem eles censuras nem proibições. Preocupam-se apenas em nos orientar, deixando sobre nossas responsabilidades a consequência das atitudes tomadas. Mas também é importante aqui salientar que acima das leis dos homens está a lei de Deus, regendo nossos destinos, registrando com precisão matemática nossas ações para possíveis reajustes. Vamos falar um pouco então sobre o vício de fumar, o vício do fumo e suas consequências. No livro citado, Fisiologia da Alma, que recomendo para aqueles que buscam por maiores informações sobre uma alimentação
mais compatível, mais saudável à nossa organização física e para os problemas ainda dos vícios que afligem tantos indivíduos, assim como tantas famílias. Hercílio Mais, que era o seu médium à época, faz a seguinte pergunta a Ramatiz, que vamos ler. O vício de fumar é porventura considerado um ato que ofende a dignidade de Deus? E ele responde, Ramatiz, o vício de fumar não significa nenhuma ofensa à magnanimidade de Deus, pois o Criador não é atingido pelas estultícias e ignorâncias humanas. Olha que curioso. Neste resumo da resposta de Ramatiz, ele diz que o Criador não se ofende, principalmente com aqueles filhos ainda ignorantes, ou seja, que ainda não adquiriram experiência. E nós podemos fazer um paralelo com nossas crianças, nossos filhos. No início da infância, ficam ofendidos os pais com as atitudes dos filhos que ainda não sabem o que fazem? Acredito que não. Porque primeiro eles vão instruí-los, vão educá-los, depois então vão lhes cobrar atos compatíveis com a instrução recebida. Por isso, a reencarnação, que é lei divina, é tão importante e deve ser bem compreendida, porque é através dela que o espírito internado no corpo adquire uma gama de experiências e de conhecimentos que lhes facultam fazer escolhas mais sensatas e que os livrarão de muitos sofrimentos. E Hercílio Mais continua perguntando a Ramatiz: quais os prejuízos espirituais para a criatura que perde o seu domínio mental sobre o vício do fumo? Quais são as consequências? Quais são os prejuízos espirituais? E o mentor diz: se o indivíduo, em virtude de se submeter completamente ao jugo do vício do fumo, vier a enfraquecer a sua conduta moral, arriscar-se-á a se transformar numa exótica e oportuna piteira viva, para saciar o vício dos fumantes desencarnados do astral inferior. Aqui nós chamamos a atenção para o termo usado pelo nosso mentor, piteira viva. E vamos esclarecer. O espírito manifesta-se na matéria através do seu corpo sutil, chamado perispírito ou corpo astral, tanto faz, que é o que hoje poderíamos chamar, na linguagem da informática, o HD. O HD do espírito. Ali sendo arquivadas suas sensações, emoções, gostos, preferências e, é claro, vícios, também os vícios. Na morte, o corpo se decompõe na terra e o espírito imortal segue acompanhado de seu perispírito ou de seu HD. Se esse espírito que desencarnou leva registrado em seu corpo sutil, seu corpo astral, o vício do fumo para a dimensão espiritual, fazemos a seguinte pergunta: como ele vai saciar, vai aplacar essa sensação que o devora? Como vai satisfazer o vício do cigarro? Se na dimensão espiritual não existe a indústria do tabaco? A resposta é muito simples. Aproximando-se ele dos encarnados, por sintonia, com aqueles que têm o mesmo vício do cigarro e fazendo deles uma piteira viva. Ao acendermos o próximo cigarro, fiquemos atentos. Poderemos ter em nossa companhia alguns irmãos desencarnados que estão nos utilizando como piteiras vivas. Desse modo, nos vampirizando para satisfazer seu vício. Eu queria aqui trazer um caso, uma experiência. Eu trabalhei
muito tempo com um expositor, que aliás aprendi muito com ele, e ele tinha o vício do fumo. Já trazia esse vício já por longos anos. E ele, quando leu o livro Fisiologia da Alma, que é um divisor para aqueles que procuram entender a nossa realidade, principalmente espiritual, física e espiritual, quando ele chegou na parte do vício do cigarro, ele ficou muito impactado. E ele me dizia: Zé, eu parei de fumar imediatamente, porque quando eu me imaginei fumando e tendo no meu cangote espíritos desencarnados fumando comigo, isso me horrorizou. Eu parei de fumar imediatamente. Olha que interessante esse depoimento e que eu trago aqui para todos nós. Parece uma brincadeira, mas não é. Ele contava isso com muita seriedade. Não queria ele, ao seu lado, irmãos desencarnados, vampirizando através do cigarro, através das sensações que o cigarro produzia naqueles que ainda precisam muito dessas sensações e, por não terem um corpo físico, nos utilizam ou utilizam aqueles que fumam de piteiras vivas. Trataremos agora sobre o vício do álcool e suas consequências. No mesmo livro, Fisiologia da Alma, diz Ramatiz: em nossa esfera espiritual, não consideramos a indústria do álcool como um malefício, mas sim como incontestável benefício para o ser humano. O abuso na ingestão é que merece censuras, pois avilta, deprime e mata. O homem se rebela contra as vicissitudes da vida humana e, por isso, entrega-se à embriaguez. Os espíritos desencarnados e ainda escravos das paixões e vícios da carne, em virtude da falta do corpo físico, são tomados de terrível angústia ante o desejo de ingerir o álcool, com o qual se viciaram desbragadamente no mundo físico. O alcoólatra, seja o que se embriaga com o uísque caríssimo ou o que se entrega à cachaça pobre, não passa de um caneco vivo. Aqui é muito interessante porque não há distinção de rótulos, não há distinção de uma bebida fina, caríssima, ou de uma cachaça, porque vão produzir o mesmo efeito. Vão nos tornar canecos vivos. Muito claras essas palavras do mentor. Nos avanços da ciência, incluímos aí todos os benefícios do álcool, principalmente na indústria farmacêutica, e tantas outras possibilidades para o bem-estar da humanidade, que não podem os mentores espirituais considerar o álcool como um malefício. Mas se há algo a se lamentar, é como o homem, desprovido do senso moral, dele se utiliza. Assim também como desvirtuou tantas e tantas outras descobertas, como, por exemplo, a pólvora, o avião, a imprensa, a energia nuclear e etc. Ramatiz então alerta novamente para o símbolo do caneco vivo. Muitas vezes, um simples e inocente gole desperta no ser, que já tem uma tendência que o acompanha de outras vidas, e com facilidade ele atende aos apelos daqueles que o querem transformar num caneco vivo. Por isso, alertam os mentores, aos responsáveis de crianças, aos responsáveis daqueles que têm filhos pequenos, com o cuidado que devem ter em não deixar provar ou estimular o uso de bebidas alcoólicas nessas crianças, porque por detrás de um rosto infantil está um ser com uma bagagem de equívocos e de virtudes. Eu tinha uns conhecidos que o pai tinha um filho pequeno, de colo ainda, e ele dizia: meu filho é macho, assim como eu, é macho.
E ele gostava de uma cervejinha. E, pasmem, é verdade, ele colocava a chupeta do filho na cerveja e botava na boca do neném. Neném, muito pequeno ainda. Isso, na verdade, é muito perigoso, porque, como nos ensina aqui Ramatiz, pode despertar uma fragilidade que aquela criatura que está ali ainda naquela configuração infantil pode estar trazendo para esta vida. E ali pode ser já um grande estímulo para que mais tarde ele venha também a se tornar um caneco vivo. Agora a questão das drogas. Faremos alguns comentários sobre esta grave questão utilizando o livro Após a Tempestade, da benfeitora Joana de Ângeles. E diz ela: dentre os ônus infelizes que desorganizam a economia social e moral da Terra atual, as drogas, estimulantes e alucinógenos ocupam lugar de destaque, em considerando a facilidade com que dominam as gerações novas, estrangulando as esperanças humanas em relação ao futuro. Estrangulando as esperanças humanas em relação ao futuro. Estimulado pelo receio de enfrentar dificuldades, ou motivado pela curiosidade decorrente da falta de madureza emocional, inicia-se o homem no uso dos estimulantes sempre de efeitos tóxicos, a que se entrega indefeso, deixando-se arrastar, desde então, vencido e infeliz. Olha que interessante esse alerta da mentora Joana. O problema das drogas é ferida aberta que sangra a humanidade da Terra, agravando ainda mais uma civilização que há séculos está longe dos ensinamentos do Rabi Galileu, do Mestre Jesus. O desregramento de uma sociedade sem valores outros que não os do prazer e o das conquistas fáceis que a matéria oferece, está levando o ser para o abismo da dor e do desespero. Desde remotas eras, o Criador tem adversários, irmãos contrários à luz, que se escondem nas sombras da erraticidade, tramando contra a evolução humana, contra a evolução das criaturas. E encontram essas entidades cobaias fáceis numa juventude iludida pelos prazeres fáceis da carne, onde tudo é permitido e nada é negado. Surgem a cada dia novas drogas, afastando do Cristo muitos seres completamente alienados por elas, embarcando numa viagem, não de prazer, mas de supremas dores que impõem a si próprios, e principalmente àqueles que os amam, levando-os ao período que poderíamos chamar anti-humano. Quantos séculos, quantos milênios serão necessários para despertar uma consciência assim e prosseguir no rumo da casa paterna? É muito importante nós fazermos orações, fazermos preces, implorando ao Cristo de Deus que nos fortaleça para não sucumbirmos ao apelo dos vícios. Espero que estas pequenas reflexões possam ter trazido luz a nós todos, para que, refletindo com muita sinceridade, possamos entender a questão muito delicada que o nosso planeta passa, principalmente tendo uma sociedade completamente equivocada nos prazeres da carne, nos prazeres da matéria, nos prazeres dos vícios. Deixando assim, ou perdendo assim, melhor dizendo, uma vida, uma encarnação. Possam estas pequenas reflexões fazer com que nós despertemos de nossa inconsciência, que porventura estejamos,
para prosseguir céleres, de retornarmos o mais rápido possível para junto do Criador. Graças a Deus, meus irmãos, muita paz. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos, respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia. Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada. Agora, abra seus olhos. Respire fundo e calmamente beba sua água, absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz. Gratidão pela sua atenção. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho em suas redes sociais. Muita luz e até a nossa próxima palestra.